É isso aí, fala minha rapaziadinha. Começando o podcast hoje diferente, que eu tô animado. Não é possível. Não, o que aconteceu de repente? Não, instalou aqui, mudou a atmosfera. Entendi. Porque se o podcast é com você, tem que ser diferente. Então tá bom, vamos lá. Tô aqui com ela hoje, Patrícia Schwartz, que ela pediu pra falar sobre não dela certo. E falou. Falei, né? Schwartz, né? Isso. Enfim, antes da gente começar, a gente tava trocando uma ideia aqui. Quero que fique bem claro que a gente não compactua ou... Começou. A gente não se responsabiliza por nada do que for dito aqui por nossos convidados, tá bom? Isso a gente tá começando implementando com a Patrícia hoje, mas não é nada pessoal com ela, vale pra todos. Eu né? tenho um futuro a zelar, viu? Tem alguém que tá... Não, brincadeira. Pode. Patrícia, seja muito bem-vinda. Obrigada, ao nosso Rafa. podcast. É uma honra recebê-la aqui. Já que nenhum de nós ainda tem uma casa própria, né? A gente vai chamar aqui de nossa casa, já que você recebe a gente todo final de semana na sua casa. Então seja bem-vindo à nossa casa. Obrigada. E é um prazer também receber vocês na minha. Adoro quando vocês vão lá, vocês sabem disso. Da hora. Então vamos lá, né? O que eu ia falar? Eu vou aproveitar para falar antes aqui, porque no final às vezes o pessoal não assiste até o final. E aí eu vou aproveitar para dar o recado antes. Então galera, se inscreve no nosso canal, ative o sininho aí para receber quando sair vídeo novo, que sai toda semana. Compartilha e segue a gente também nas plataformas digitais que a gente disponibiliza os áudios do podcast. E segue a gente também no Instagram, Facebook, enfim, segue o Only One em geral para ficar por dentro de tudo. E aí, Paty, tudo de boa? Tranquilo, já pedi também pros meus amigos curtirem, compartilharem. É isso. Isso. Tem que fazer igual o Val. O Val tem uma lista de transmissão com um monte de gente, ele saiu do podcast. Acha mesmo que eu não vou fazer a mesma coisa. Tem que ser assim. Isso aí. E como que você tá? Você tá de férias do trabalho? Graças a Deus. O que você faz, Mas é Patrícia, bom. pra quem não sabe? Bom, Além da aula de começou a natação. zoeira. Eu sou professora, sou pedagoga por formação. Mas eu já dei aula num cursinho preparatório também de língua portuguesa, porque gosto. Mas eu tenho como formação a pedagogia. Eu dou aula no Objetivo, Lux Day, da escola da professora Silvia, e dou aula particular no Morumbi. Lá onde você dá aula de natação. Por que o pessoal zoa com a aula de natação? Você quer explicar? Quer se explicar? Acho que melhor não. Explico, gente. É porque eu sou uma pessoa de fácil acesso. E os pais gostam muito de mim e eu dou aula no prédio onde a minha filha mora. E para vocês que acham que a natação não é algo pedagógico, eu avalio o aluno pedagogicamente, o comportamento dele com outras pessoas, com outras crianças, dos próprios pais. Então eu tenho essa acessibilidade aos pais e aos alunos e também no condomínio. Então eu consigo visitar todos os lugares do condomínio e ali também conseguir trabalhar com eles essa questão. O pessoal só vê a piscina, né? Confesso que é bom, né? Assim, tá um calorzão, novembro, dezembro. O que a gente vai fazer hoje, hoje a aula vai ser na piscina. As crianças devem adorar, né? Eles gostam, porque eu sou muito bagunceira, né? Então já ajuda. Não, mas que demais. E há quanto tempo você tá dando aula já? Eu sou formada há quase 5 anos já. Mas eu tenho uma ideia de não ficar muito tempo dentro de sala de aula, porque a minha ideologia como pedagoga, de fato, é atingir os pais. A família, ela precisa estar focada na educação dos filhos. Então, por exemplo, eu tenho alunos particulares aqui na Zona Norte também. Então, e pessoas que não têm a menor condição financeira de pagar uma aula particular para um aluno. Mas eu acho incrível a capacidade que esses pais têm de se esforçarem e pensarem num futuro que é a longo prazo, né? Porque eles são pequenos e a gente não faz a menor ideia. Então, eu dou aula para o Matheus, os pais, talvez, eles não vislumbram ainda o que isso pode acontecer, mas a importância que isso tem no futuro dele, eles vão colher os frutos de tudo isso. É árduo, não é fácil, mas é algo que você pode colher por conta da pandemia, por exemplo, né? A pandemia foi o que mais atrapalhou, né? E principalmente essa questão da formação, da alfabetização, crianças de 7 anos, foram os mais prejudicados. Então, porque não é quase impossível você alfabetizar um aluno
por um computador. Não dá. Uma aula online não é possível. Então, esse contato físico, apesar dessa... Total. Então, assim, eu agradeço muito, assim, a Deus essa disponibilidade que eu tenho, e esses pais também me dão essa abertura de poder entrar dentro da casa deles, conviver, porque você convive com pessoas totalmente, são seres humanos diferentes. Então, você encontra de tudo. Pais... existem muitos problemas familiares e que eles são levados para dentro da escola. Então, a minha ideia é o que é que falta, de fato, nessa família, nessa formação familiar, para que a escola consiga caminhar bem, para que esse aluno consiga caminhar bem. E sempre tem um viés ali no meio. Então, é necessário que que esses pais passam por um crivo em tentar entender o que está acontecendo. E o professor, nesse momento, eu tenho essa liberdade, não de mudar, mas de tentar transformar esses pais para que esses alunos entendam tudo o que está acontecendo ao redor. E não é só pedagogicamente falando. No próprio comportamento desses alunos. Eu tenho um aluno lá no Morumbi que ele tinha muitos problemas de comportamento. E na convivência comigo, nessa autoconfiança que ele tinha comigo, hoje nós somos grandes amigos. Inclusive, eu sou muito amiga da própria família. Eles falam isso, inclusive. Eu acho isso incrível. Eu dou aula para ele até hoje. A mudança que ele teve de comportamento. E isso faz a diferença. Parece que não, mas faz. A psicologia diz que o aluno, ele seleciona, primeiro, ele intitula o melhor amigo. Então, ele vai arrumar na escola, ele vai ter o melhor amigo. E o segundo é o professor. Então, eu paro para pensar a responsabilidade que eu tenho de ter uma criança, porque eu só posso dar aula eu sou licenciada para dar aula até os 11 anos, 10 anos. É uma criança. E isso faz parte, essa base psicológica faz parte da formação dele para um futuro. Então, o que eu acrescento na vida desse aluno? Então, isso é muito importante. É mais ou menos isso. Que demais. E eu achei muito interessante esse lance que você falou, porque cada vez mais eu vejo os pais transferindo a responsabilidade de criação e educação dos filhos para a escola e para os professores, né? Isso. Então, hoje eu tô com 25 anos, faz um tempo que eu saí da escola já, é bom não ficar lembrando, mas na minha época já era assim. Então, tipo, você vê pais que largam as crianças lá, às vezes porque trabalham, às vezes porque também querem deixar lá mesmo e não tem paciência, e acham que simplesmente a escola tem que cuidar e criar do filho, e isso. Tem valores e tem coisas que quem deve fazer são os pais, né? E eu acho que eu achei muito interessante você falar isso, porque acho que você talvez seja uma das poucas, eu não conheço muitos professores, mas tenho certeza que você é uma das poucas que tem essa preocupação em atingir os pais também, porque acho que como professor a primeira coisa é falar, não é meu filho, eu não vou criar, né? E você pensa o contrário, fala, eu vou ajudar os pais, eu quero tocar os pais para que eles possam criar os filhos. Né? É isso mesmo. Eu acho que a gente fala que parece um pouco ideológico falar isso, né? Mas eu não tiro essa ideia da minha cabeça e não vou tirar. Então, por exemplo, meu projeto para o ano que vem, para esse ano, se eu conseguir, eu só vou começar agora, eu só quero cursos que tenham a ver de verdade com a neurociência. Porque existem questões tanto para os pais como para as crianças. Que existem desbloqueios que você pode fazer tanto nos pais, para que eles possam entender o que está acontecendo e o que está ocorrendo com a educação desses filhos e aonde eles estão errando. Eu tenho uma coisa com as crianças que eu falo assim, vocês não erram, vocês simplesmente não sabem. E nós estamos aqui para ensiná-los. Então, e eu acho que... sem amor, se eu não tiver amor no que eu faço, a pastora Silvia uma vez falou pra mim isso, e eu achei muito interessante. Ela falou, você sabe por que você não sente peso naquilo que você gosta de fazer? Porque você ama, você é apaixonada. Eu sou apaixonada pela educação, de verdade. É muito fácil você dar aula para um aluno que, de repente, dá um start, ele sabe tudo, você alfabetizou, ele tá lá do A ao Z, o menino sabe todo o alfabeto, é bacana, mas e quando você pega um aluno que não sabe? E você descobre o que é a dificuldade dele com amor. Você consegue trabalhar isso nele e, de repente, ele tem o start e daqui a pouco ele está falando do A ao Z e eu consegui entender o porquê que ele conseguiu e o que era a dificuldade dele. Eu acho um negócio muito da hora disso também é que muitas pessoas, tipo, acho que o método de ensino vai virar um papo bem, não sei se é ideológico, mas eu vejo que o método de ensino aqui do nosso país, ele é muito falho, assim, tipo,
Porque, por exemplo, é o que você falou, você como professora particular, você consegue dedicar um tempo muito maior para o aluno do que ele vai receber na escola, porque ele divide uma professora com trocentos outros alunos. Sim. Ou numa sala que tenha pouco, mesmo assim ele vai dividir com pelo menos 10 alunos, e ainda assim já é muita gente para uma professora cuidar, ainda mais criança que não para, né? E acho que essa questão de... Acho que cada um tem um tempo, então o lance de você ser professora particular, você consegue meio que adaptar o ensino a cada um, né? Tipo, você consegue, por exemplo, você vê que o Joãozinho ele vai ter mais facilidade se você ensinar desse jeito, vai ter a Maria que vai ter mais facilidade se você ensinar de outro jeito. Então acho que tipo, isso é muito legal também, e o mais legal ainda é que você hoje, tipo, você vive duas realidades diferentes. Você atende gente lá no Morumbi e atende gente aqui de uma outra realidade. Isso. Você consegue viver esses dois mundos. Isso. Tipo, eu acho que deve ser uma loucura. Por exemplo, você falou do Joãozinho, você citou um nome aleatório, beleza. Eu tenho um aluno que chama-se João. O João é lá do Morumbi. E eu sou apaixonada pelo João. Apaixonada por ele. O João é um menino que... Eu falo assim, ó, cada aluno, cada criança, cada adulto tem as suas especificidades. Então, por exemplo, o João é um aluno que eu não posso, por exemplo, colocar uma atividade para ele que fique ali, sabe? Que ele tem a mente muito agitada. E o João pega tudo muito rápido, ele é muito inteligente. Só que ele pega tudo muito rápido. Só que, por exemplo, se eu ficar para ele, falando do alfabeto, um exemplo, bem simples para todo mundo poder entender. Do A ao Z, vai chegar uma hora que ele vai chegar no M, e ele já tá cansado, porque ele sabe, ele já não aguenta mais. Mas ele é capaz de falar do A ao M, todas as palavras, ele tem 5 anos. Todas as palavras que comecem do A até o M. Então ele vai lá, o A de abelha, o B de bola, o C de casa, e assim ele vai trabalhando. Eu tenho outros alunos que têm um pouco mais de dificuldade. Então eu preciso, é o que você acabou de falar, eu consigo trabalhar individualmente com cada um e descobrir exatamente aonde é que ele está falhando. Eu não falo isso para ele, obviamente, mas eu descubro onde ele falha, e aí eu consigo trabalhar em cima disso. Então, isso é o bacana da aula particular. Você se dedica integralmente àquele aluno. E isso faz toda a diferença quando ele chegar na escola. Entendeu? É isso. E só para explicar para a galera, né, para não deixar um ponto solto, o que eu falei que eu acho muito falha na nossa educação é porque, por exemplo, eu fui uma pessoa que desde pequena não tinha muita facilidade com matemática. Eu sempre achei difícil e sempre foi minha pedra no sapato a minha vida escolar inteira. E é claro que a gente precisa aprender, né, tipo, o básico da matemática, porque ela faz parte do nosso dia a dia. Mas tem algumas coisas que eu vejo que não são necessárias. Por exemplo, no meu caso, eu nunca vou usar na minha vida Bhaskara, mas eu aprendi. E, tipo, nunca vou usar. O que eu tô querendo dizer aqui, talvez se, tipo, a gente tem a educação básica e, de repente, no ensino médio, eu acho que a gente poderia começar a pensar diferente. Então, começar a colocar matérias que vão desenvolver um profissional para a área que ele deseja já, sabe? Tipo, hoje a gente tem os ensinos técnicos, mas ainda assim eu acho que não é tão focado e específico quanto deveria ser. Não sei se você tá me entendendo. Tô. E acho que, tipo, eu sinto que eu perdi muito tempo da minha vida aprendendo um negócio que eu nunca vou usar, sabe? Tipo, e aí eu fico, por quê, né? Porque para isso precisam haver mudanças de políticas públicas. Não adianta. Se isso, a gente tem várias leis que de certa forma protegem o estudante, que a gente tem, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular, e é sobre ela que os professores, as escolas, eles têm que ter como base de ensino. Então, por exemplo, você que fez publicidade, de fato, você não vai usar Teorema de Pitágoras, de fato, você não vai usar a Fórmula de Bhaskara. Então, eu acho que isso deveria começar lá no 8º ano, porque hoje temos o 9º ano. Então, isso deveria começar lá no 8º ano. Qual é a base que um aluno tem, por exemplo, a ideia, né? O que você quer ser quando crescer, né? Uhum. Mais ou menos assim. Então, eu quero fazer publicidade e propaganda. Eu creio que a escola poderia ter um enfoque, justamente no que você está falando, em cima daquilo que eles querem fazer. E você não perderia tanto tempo estudando algo que, de fato, você não vai usar. Mas essa possibilidade é muito remota, enquanto as políticas públicas na educação não mudarem. Entendeu? Por isso que as pessoas falam, o Brasil é um país um pouco atrasado nessas questões de educação. Eu acho que a gente tem grandes alunos, existem pessoas que são muito dedicadas.
Eu vi isso na minha frente, de gente que trabalhava, levava 2 horas e meia para chegar lá no cursinho onde eu dava aula, voluntariamente, inclusive, e todos eles passaram em escolas, em faculdades federais. Todos, sem exceção de nenhum. Pobres, onde eles não tinham nunca estudaram em escola particular, às vezes não tinham dinheiro para ir pro cursinho, mas se dedicaram e passaram. Então, dá certo, entendeu? Com um pouco de dedicação, apesar das dificuldades que nós enfrentamos na questão do governo, mas dá para dar certo, é só eles se dedicarem um pouco mais. Nesse ponto aí, nossa, que vai virar a gente vai falar um podcast só sobre educação. Depois, mas só porque eu lembrei. Porque tem o lance lá de meritocracia, tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não. Eu acho que é por partes. Então, por exemplo, você falou que esses alunos, eles com certeza não tiveram a mesma oportunidade que eu, por exemplo, tive ou que outras pessoas tiveram, óbvio. Então a gente não pode falar da questão da meritocracia nesse caso. Mas houve uma meritocracia no caso deles, de quererem e se esforçarem para passar. Então, tipo, existe sim a meritocracia, só que a gente precisa analisar todo um ponto de vista. Tipo, não só falando, não, a pessoa, se ela se esforçar, ela consegue. Óbvio que não. Tipo, uma pessoa que vem de uma condição que você falou, ela vai ter que se esforçar muito mais para chegar num lugar que outra pessoa que já saiu na frente. Isso é óbvio. Mas houve também uma meritocracia dessa pessoa, porque existiam pessoas que estavam no mesmo lugar que ela, mas que não chegaram no mesmo lugar. Olha, por exemplo, eu tenho um primo que estudou naquele colégio Dante Alighieri. Bom, se a gente for falar sobre o Dante, eu conheço alguns alunos que estiveram lá e nunca passaram em uma faculdade federal. É isso aí que você está falando. Mas o cara que veio da periferia e ele sabe onde ele quer chegar, ele vai ter que estudar muito mais. Primeiro para ele ter acesso à informação já é descomunal, assim, a diferença que a gente vai falar aqui não dá, você não consegue mensurar. Eu vejo lá em casa mesmo, a Carol, ela fez USP. Sim. E, tipo, ela estudou no Sermac, que é aqui, né, que é escola particular, até a 4ª série, se eu não me engano, ou até antes, não sei. E aí, tipo, depois, não sei se foi porque eu nasci ou porque deu uma apertada na situação, ela teve que ir pra escola pública. Ela estudou no Derville o resto da vida, tipo, até o ensino médio. Foi pra escola pública. E aí, tipo, ela... Cara, de verdade, assim, do ensino médio até ela fazer uns 20 e poucos anos, eu via, tipo, eu convivi muito pouco com a minha irmã no sentido de ter contato mesmo, porque ela vivia estudando. Então, tipo, ou ela tava estudando em casa, ela fez cursinho no ângulo, e aí, tipo, a gente não tinha condições para pagar, ela foi trabalhar como monitora, que acho que é que tem cursinho, e ela foi trabalhar como monitora para ter a bolsa para continuar estudando. Então, tipo, ela saiu da escola, ela ficou mais 2 ou 3 anos fazendo cursinho para conseguir passar numa faculdade pública. Então, tipo, com certeza, eu estudei em escola particular minha vida toda. Com certeza, se eu fosse tentar passar em uma escola particular, minha dedicação poderia ser bem menor que a dela, porque eu tive esse privilégio a vida inteira. Sim. Então, tipo, é muito nítido isso. Né? Quando nasce o segundo filho... Quebra. Um pouquinho. A Carol estudava em escola particular? Não, na verdade, assim, eu falo assim, ó, a Carol nasceu no tempo das vacas gordas e o André não teve o mesmo privilégio. Mas eu acho que a gente seguiu a vida e foi bom, assim, não... Mas é que você tocou nesse assunto aí, eu lembrei do tal do... Lá em casa foi meio que o contrário, assim, tipo... Não foi porque eu nasci, né, tipo, a situação, mas, tipo, eu acho que eu vivi tempos muito melhores que a minha irmã. Assim, mas você falou do Derville, o Derville, na época, era referência. Existiam escolas públicas que a gente tinha que dormir. Eu dormi. A mãe do Jorge dormiu. Eu também dormi, pra conseguir uma vaga pra eu mesma, mas eu tive que dormir. Que meus pais achavam aquilo um absurdo, mas eu queria estudar naquela escola e eu dormi na fila. Sim. Na época que minha irmã estudou lá era muito bom mesmo. É que ainda assim, tipo, uma escola pública muito boa nunca vai ser igual a uma particular, né? Existem as escolas modelos, né, que nós chamamos assim. Não é igual porque o professor ele sempre vai empatar naquilo que ele precisa. Então, assim, o professor muitas vezes tira dinheiro da escola pública. Ele tira dinheiro do bolso para investir no aluno. Sempre vai ter aquele aluno, eu já vi histórias de professores assim incríveis, que compraram livros, porque o Estado fornece
o que é básico. E sempre tem aquele aluno que quer se dedicar mais, porque ele quer fazer isso. Ah, o professor quer fazer medicina. Aí, o olhar do professor para esse aluno, e dá muito certo. Porque o professor olha e fala, é ele. Principalmente professor de ginásio não, agora é o ensino fundamental 2, né? Ai, gente. E o médio. Então, assim, eu consigo olhar, por exemplo, um pré-adolescente, que eu ainda não sou licenciada para dar aula para eles, mas eu consigo olhar um pré-adolescente e adolescente e falar, meu, esse moleque vai, esse eu sei que vai. E ele vai caminhar do Fundo 2 até o médio, e esse vai entrar na faculdade, seja federal, seja... Seu irmão é um exemplo. Estudou em escola pública e entrou na USP. Mas é o que você disse. Talvez você se dedicaria menos, porque você teve a chance de estar numa escola particular que ela sim se dedica ao aluno. E eu acho que, tipo, não sei se foi exatamente o meu caso, mas eu vejo assim, tipo, até porque existem exemplos contrários, né? Mas talvez por eu estar numa escola particular esse tempo todo, talvez eu nem dei tanto valor ao estudo, assim, tipo, porque, sei lá, nunca foi do meu pensamento passar em uma faculdade pública, até porque eu jogava bola, né? Então eu ia ser jogador de futebol e não pensava, tipo, o estudo assim era meio que segundo plano. E aí na hora que bateu o lance de fazer a faculdade já tava no segundo tempo já, assim, no final do segundo tempo, e eu não tinha muito o que escolher. E como eu não me dediquei o suficiente, eu sabia, não vou passar uma faculdade pública. Aí eu fui pelo caminho mais fácil. Mas você nem tentou, nem prestou. Eu sabia. Que não ia dar, que ia dar ruim, né? Não vou pagar. Eu sábado e domingo inteiro pra, né, pagar. Não. Eu fiz o Enem pra falar que eu tinha uma experiência na vida, né? Que eu fiz o Enem. Oh, meu Deus, falar isso pro professor é muita sacanagem. Eu fiz o Enem e aí, tipo, pra você ver, eu não sou uma pessoa tão boa assim, óbvio que não. Mas eu consegui... Ninguém é. Eu consegui bolsa na faculdade. Mesmo sendo particular, eu consegui uma porcentagem de bolsa lá. Então, se eu me dedicasse mais, provavelmente eu conseguiria mais bolsa. Ou poderia até passar numa faculdade particular. Eu acho que... Por isso que eu acredito em meritocracia. Porque eu acho que se você se esforça... É claro que existem pessoas que vão sair de níveis mais altos. Mas se você se esforça, você consegue chegar. Tipo, eu acredito muito nisso. E aí, mudando um pouco de assunto, para não ficar um assunto tão político e educação e tudo isso, conta um pouquinho de como você chegou aqui na igreja, como que foi a chegada da Patrícia com o Andrezinho, nosso querido Andrezinho, que hoje está com 3 metros de altura. De verdade, assim, essa referência de altura dele, eu não sei o que aconteceu, porque o pai dele nem era tão alto. E eu não conheço ninguém da nossa família que é tão alto quanto ele. Assim. Ele tem 1,93 de altura, o pé a gente não precisa falar. A gente pula. Bom, eu cheguei na igreja tem 10 anos. Vai fazer agora em março. 10 anos que eu tô aqui. A minha conversão, ela se deu... Eu falo que Jesus é o cara mais estrategista que já existiu. Porque... eu me separei do pai deles em outubro de 2011. E aí, eles começaram a ir pra casa do pai, eles eram pequenos, começaram a ir pra casa do pai. E aí, eu tava no Facebook, sentada no computador e tal. E eu falei assim, queria tanto arrumar alguém e tal. Pá, pronto, entrei numa... Não lembro se foi uma sala de bate-papo, num aplicativo, não lembro. E conheci uma pessoa. E essa pessoa é que me ganha pra Jesus. E é essa pessoa que começou a orar, depois por mim, para que o Senhor que ele estabelecesse. O meu casamento com o Júlio na época. Era crente mesmo. A gente namorou, né? Na época. Mas aí a gente viu que não tinha nada a ver. O cara orou pra você voltar. Então, e aí ele falou assim, cara, você tem que voltar com ele. E aí ele começou a orar. E eu, tipo, na época não entendia muito, assim, sabe? Gente, como é que pode uma coisa? Mas tudo bem. E aí, de fato, foi o que aconteceu. Aí eu me lembro que... mas a gente se amou muito, assim, meu marido. Nós ficamos 18 anos casados. E aí, a gente se falava todos os dias. Mesmo separado, ele vinha na minha casa de final de semana, ficava na minha casa. Tudo era uma desculpa. Os filhos, não sei o quê, dormia lá e tal. E aí, um dia eu falei pra ele, falei assim, eu vou numa igreja. Tô indo numa igreja evangélica. Ele, nossa... Patrícia, tudo, né? Igreja evangélica, cara. E eu falava assim, não, mas é legal. E assim, como que eu descobri essa igreja? Era um sábado, eu tava...
essa pessoa que me ganhou pra Jesus, ele nunca falou de... Até hoje eu nem sei que igreja ele frequenta. Ele tá morando no sul agora, é a última informação que eu tive. Eu tenho amizade ainda com a irmã dele. E aí, ele falou, você não conhece nenhuma igreja? Eu falei, não. Porque nós servimos a igreja católica por 36 anos. E aí, eu falei assim, não conheço. Aí eu me lembrei que eu pegava um ônibus e vinha até o Berga para fazer compra. E eu passava e via essa igreja. Então, a única igreja de referência que eu tinha era essa. Aí, um dia, eu falei pra ele, eu vou. Era um sábado, eu tinha que trabalhar, tava super cansada. E tava no metrô, fiquei parada lá. E ele tinha falado pra mim, eu vou te dar uma Bíblia. Essa história é muito legal. Ele falou, vou te dar uma Bíblia. Eu falei, tá bom. E a gente passava horas, ele passava horas falando de Jesus pra mim. A gente ficava, 5, 6 horas no telefone, eu não trabalhava, eu trabalhava com atendimento. E aí eu, deixava a ligação lá e atendi, ficava ouvindo ele falar. Eu aprontei um cadinho na vida, né? Mas tudo bem. Um exemplo de profissional. Espero que os gestores de atendimento ao cliente não estejam ouvindo isso nesse momento. Aí, beleza. Aí eu peguei e... Aí tava parada, aí tinha uns idosos, assim, tocando violão e piano, e eu parei pra ouvir. E, de repente, chegou um cara, me cutucou, e eu me achando a última bolacha do pacote, né, amassadinha ali. Aí ele fez assim, oi, moço, meu nome é Tavares, nunca mais esqueci o sobrenome, né, porque ninguém tem esse nome. E eu queria te dar um presente. Eu falei, pra mim? E o presente, e o embrulho estava, de fato, numa embalagem mesmo, de presente mesmo, bonitinho. Aí eu falei assim, mas por que pra mim? Ele falou assim, porque é pra você. Eu falei, tá bom. E esse meu amigo, ele chamava Dailton. Ele falava assim, você tem que comprar, eu vou te comprar uma Bíblia da Sociedade Bíblica da Paz, com a tradução do João Ferreira de Almeida. Nunca mais eu esqueci isso. Eu falei, tá bom. E aí eu vou, uma pessoa educada, mamãe ensinou, né? Abre o presente quando a pessoa te der, e mesmo que você não goste, fale que é lindo, maravilhoso, e fica quietinha. Se você não, eu sempre ensinei isso pros meus filhos. Falei, gente, se vocês ganharem alguma coisa, se vocês não gostarem, põe aquele sorriso no rosto e fala, ai, muito obrigada, é muito legal, isso, aquela. E eu já passei por várias situações, com eles, inclusive. O André nunca deu uma... O André não, mas a Carol já deu uma bela... O André é bonzinho. Graças a Deus. Aí, o que aconteceu? Eu abri. Quando eu comecei a abrir, que eu fui puxando assim, ó. Tava escrito lá em cima, Sociedade Bíblica do Brasil. Abri. Tradução João Ferreira de Almeida. Comecei a chorar. Eu falei assim, você apareceu da onde? Falei, você conheceu a Dailton? E comecei a perguntar, achando que a Dailton, que tava lá em São Mateus, que tinha mandado pro cara me encontrar no metrô de Santana. Gente, não fazia sentido nenhum. Tinha nem WhatsApp, né? Não, imagina, acho que não era nem bip. Sei lá, não sei. Tô zoando. Eu nem sou da época do bip, mentira, sou. Aí... Sou sim. Sou, tenho que assumir que eu sou. Aí passou, aí eu peguei... Bom, eu sei que eu saí, assim, da catraca. Eu ia passar pela catraca, no que eu olhei, fui procurar o tal do Tavares, o cabra sumiu. Aí eu saí e liguei pra Dailton na hora, porque o celular não pegava lá embaixo. Falei assim, você tá louco? Quem é Tavares? Me fala quem é Tavares! E eu falando, e na plataforma lá de Santana, me fala quem é Tavares. Ele, Paty, o que tá acontecendo? Fala pra mim quem é Tavares. Eu falei, cara, não conheço nenhum Tavares. Eu falei, esse cara me parou lá embaixo do metrô, me deu uma Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, tradução de João Ferreira de Almeida. Eu falei, calma, cara. Aí ele começou a chorar. Ele falou, cara, você ganhou um presente. E ali, isso era um sábado, e ali eu falei assim, cara, eu vou nessa igreja. Não sei qual que é, mas eu vou. Peguei um ônibus e vim. E eu vim no sábado, eu nunca vou me esquecer. Eu peguei o Lausanne, porque eu precisava saber o horário do culto, que eu não sabia. E aí, eu vim, olhei o horário e desci. No primeiro dia, eu vim sozinha. Eu me lembro que eu cheguei aqui, quem eu encontro, porque eu sou muito certinha com o horário. Então, aqui, a placa falava que era 6h30, o culto. 6h30 eu estava aqui. Meti o louco, né? Eis quem eu encontro. Foi o Val, né? Wagner! Aí eu... Oi, tudo bem? E eu tava lendo um livro, chamava Pra Não Calçar Sapatos. Era um livro cristão, o primeiro livro cristão da vida. Aí o Val... eu lembro que eu cheguei pro Val e assim... Oi, tudo bem? Aí o Val com aquela voz daquele tamanho... Oi, mano, graça e paz! Eu tipo... Tudo bem. Tudo bem? Legal, beleza. Aí encontrei meu Elídio. Aí, de repente, eu comecei a ver a igreja encher...
encher, porque a galera chegando, e eu olhava, um levanta a mão pra cá, o outro canta aqui, eu falei, o movimento é bom, a coisa tá boa, a atmosfera aqui tá boa. E aí eu achei super legal. E aí voltei pra casa, e aí contei pro André, ele era bem pequenininho, tinha 8 anos quando nós chegamos aqui. Aí falei, a mãe foi numa igreja e tal, super legal. Eu falei, vamos domingo que vem com a mãe e tal, e ele veio. Aí no outro domingo, eu me lembro que eu não tinha carro na época. Deu-se o início ao andresismo, foi nesse momento aqui. Deu o início. A coisa começou ali. Meu Deus. Aí o André chegou, aí nós chegamos, eu me lembro como se fosse hoje. Nós chegamos, nós sentávamos lá na frente, não sei se você se lembra, mas você era muito jovem. Nós sentávamos lá na frente, não no gargarejo, né, mas assim, no meio ali. Direito. Isso, justo. Então o André sentou do meu lado e o Lucas veio chamar, ele era pequenininho, o Lucas era do Ministério Infantil, o Lucas veio chamar ele não foi no primeiro dia. Mas aí ele gostou. Tipo, eu falei, eu vou no culto de domingo de novo. Falei, você quer ir? Ele, vamos. E aí eu vim com ele de novo. Aí dessa vez eu não lembro quem foi. Alguém chamou ele pra ir pro MI e ele foi. Até hoje, eu nunca mais... Com o Jorginho, Nicolazinho. Aí deu-se início às peripécias. Assim, sem querer lembrar, né? Mas assim, a primeira e única bronca que meu filho tomou foi por causa do Nicolas. Nicolás, queremos você aqui. Olha, filho, meu fiote, um dos meus adotivos. Não queremos não. O que você foi falar? E aí foi isso. E aí até hoje, eu chego na igreja, ele vai pra um lado e eu vou pro outro. Então tem 10 anos que eu só trago o André. Não der pra igreja. Mas louvo a Deus pela vida desse menino. Amém. E aí você chegou, tipo... Ixi, você tá num momento difícil, né? Porque acho que o Júlio tá zoado. Né? Então. Aí eu chego, tava tudo bem. Aí eu cheguei, falei pro Júlio, tô indo na igreja, tal, não sei o que lá. E na verdade a gente se amava mesmo. E vocês já tinham voltado, né? Quando eu vim pra igreja? Não. Não, porque eu vim em março. E aí março, abril, maio. Nós voltamos em maio. E aí, certamente, o primeiro impacto, assim, dele chegar, dele querer vir pra igreja, certamente foi por minha causa. Porque ele nunca gostou de igreja evangélica, de verdade. Aliás, nenhum de nós, a gente nunca... Fiquei muitos anos dentro da igreja católica. Sim, meus pais... A minha mãe era judia e se converte ao catolicismo por conta do meu pai. Essa foi a condição para que eles casassem. Então, assim, toda a família da minha mãe, eles são judeus. Então, essa questão do judaísmo é muito viva dentro de mim. E é uma cultura sensacional, assim. Eu gostava muito de todas as festas que aconteciam. Eles dão muito valor. Se você quiser saber sobre valores de família, eles são as melhores pessoas para te mostrar isso. Até porque muito do que a gente se baseia nos preceitos deles, né? Sim. Se a gente for ler o Velho Testamento, tá tudo lá. Aí ele veio. Aí no primeiro dia... ele gostou, foi legal, tal. A igreja deve ter algumas... Eu já vi algumas fotos dele. Ele, tipo, acontecia... Qualquer movimento na igreja que acontecia, você viu o pescoço dele assim, ó, tipo, me perguntando alguma coisa. Tipo, o que tá acontecendo? Isso aqui? Aí eu, mano, não me pergunta, cara, porque eu também cheguei quase agora. Tem 2 meses que eu tô vindo da igreja, tá tudo meio bagunçado aqui na minha cabeça. Porque você vai se adaptando, né? Você vai se adequando. E aí, no segundo domingo, ele veio... Aí, no terceiro, ele veio. No terceiro, ele aceitou Jesus. Num louvor do Thales. Nunca vou me esquecer. Chama Arde Outra Vez. E aí, ele, tipo, ouviu, começou a chorar. A pastora Ademir fez o apelo, ele aceitou Jesus. Glória a Deus por isso. Aí, no próximo domingo, aí eu falei pra ele, então o negócio é o seguinte, já que a gente, né, tá firmando a igreja e tal, falei, então vamos casar, vamos fazer o negócio direito. Porque nós vivemos por 18 anos juntos, mas a gente não tinha nada, não éramos casados. Ele falou, tudo bem. Era casado. Perante a sociedade. Perante a sociedade, sim. Sim. Mas num lance mais sério mesmo, né? Tipo, casar na igreja. Cumprir exatamente aquilo que tem que ser cumprido. Pronto, acabou. E aí ele falou, não, beleza. Aí nós, no outro domingo, nós vamos falar com seu pai. E aí falamos com ele, falou assim, a gente quer casar, oficializar, fazer tudo certinho e tal. Aí teu pai, muito educadamente, falou assim, não, eu vou, empresto a bênção e tal, você faz um almoço. E o Júlio era um cara de poucas palavras, mas ele brincou, ele conseguiu fazer uma brincadeira com seu pai, que eu nunca vou me esquecer, que o Júlio nunca tinha falado com o pastor Ademir. Ele falou assim, você fica sossegado, que seu pai falou assim, pode fazer um almoço, não sei o quê, aquele jeito dele.
Aí eu peguei, aí o Júlio virou pra ele e falou assim, nossa, pode ficar sossegado, porque cozinhar bem, ela cozinha. Aí o Júlio virou, tudo bem, né? Aí, beleza. Aí isso foi num domingo. Na terça-feira próxima, não, aí no domingo ele falou, ó, vai no cartório, vê quanto que é pra casar no cartório, todas essas questões. Aí ele falou, tá bom. Aí eu fui ver preço de aliança, tal, que a gente não tinha aliança, tal. Tá bom. Na segunda-feira eu fui. Na terça-feira, quando eu chego do trabalho, eu senti um cheiro de queimado no meu andar, no meu prédio, e entrei em casa. Aí eu entrei, isso às 9 horas da manhã eu fui trabalhar. E aí ele me ligou e falou assim, foi a nossa última conversa. Ele falou, bom dia, amor, tudo bem? Eu ainda brinquei com ele, falei assim, nossa, amor, meu filho, essas horas, 18 anos de casado, você me chamava de amor, 9 horas da manhã, mó preguiça, eu já tô aqui trabalhando, não sei o quê. E aí ele fez assim, nossa, não pode? Aí eu falei, pode. Aí ele falou assim, quero eu, você, nossa filha, nosso filho, nossa cachorra. Não, ele perguntou, amanhã você trabalha? Eu falei, não, que era feriado, 7 de junho. Aí eu falei, não, ele falou, então quero eu, você, nosso filho, nossa filha, nossa cachorra, deitado no colchão na sala, comendo pipoca e a senhora nada de vassoura na mão. Porque eu usava os meus seriados pra limpar a casa e tal. Aí eu falei, tá bom. Quando eu cheguei em casa, eu senti um cheiro de queimado e ele já tava com o colchão na sala. E eu olhava ele e falava, tá tudo bem? Aí ele falava assim, eu tô com muito sono. E aí, só pra resumir, porque senão a história é um pouco longa, aí pra resumir... Não é um lugar de resumir, não. Não, é porque é louco. A história é longa. É que assim, se eu conto, parece que é muito longo, mas isso aconteceu em 5 minutos apenas. Então, É que você tem eu trago a memória, né? Eu consigo... Os detalhes. Eu sou um pouco, né? Você é coisa de professor, né? Você sabe. Tem a criatividade. Né? Preciso. Aí ele pegou e falou assim... Aí eu fui comer e eu lembro que eu comi aquele frango queimado que ele fez. Eu tava com muita fome. E aí eu fui pra sala. Aí eu falei assim, tá tudo bem mesmo? Aí ele fez assim, tá. Aí ele falou assim, eu tô com muita dor no meu nervo ciático. Aí eu falei, tá bom. Então eu vou pegar o remédio. E fui. Peguei o remédio e quando eu fui entregar, a mão dele simplesmente não segurou. Se eu pegar essa caneca e te entregar, eu sei que você vai segurar. Ele até fez o movimento que ia pegar, mas a hora que eu tipo, não joguei, mas eu encostei na mão dele. E ele simplesmente deixou cair. Aí eu peguei, falei, que bonito, né? Vou ter que tá com tanto sono que eu vou ter que te dar igual bebê, né? Voltei, peguei de novo, peguei as gotas e dei num descartável. E eu dei na boca dele. E aí ele tomou e falou, eu vou dormir, porque eu tô com muito sono. Só que conforme ele foi fazendo um movimento no colchão, assim, na sala, que ele ia dormir mesmo, eu vi que a boca dele deu uma entortada. E eu falo que naquele momento, Deus, ele foi muito pontual, assim, porque eu sou muito zoeira. Eu zoo com qualquer coisa, até na hora da morte eu vou zoar. Porque eu acho que é o meu mecanismo de defesa, entendeu? Eu sei que eu tenho isso comigo. E aí, só que naquela hora, acho que Deus... O Espírito Santo falou, acabou a brincadeira, porque alguma coisa tá acontecendo aí. E aí eu chamei a Carol, falei, Carol, vem cá, tô vendo que seu pai tá com a boca torta. Aí ela vem do quarto e fala assim, mãe, o pai quando tá com sono, ele fica com a boca torta, braço torto, porque a gente zoava mesmo. Porque, de fato, o Júlio, quando tinha sono, ele dormia até sentado, até de pé. Eu já vi dormir de pé. E aí, beleza. Aí nós sentamos no sofá, eu sentei atrás dele, ele deitado aqui. De repente, ele simplesmente virou. Tipo, um movimento de dormir mesmo, sabe? E do nada, ele abriu os olhos, mas ele arregalou os olhos, parecia que o globo ocular ia sair pra fora e começou a fazer um barulho com a boca e um suor saía da cabeça dele, parecia uma torneira. Eu nunca mais quero ver aquilo. E eu olhei e falei, nossa, gente, acho que deu ruim. Mas, tipo, eu falei que deu ruim, mas eu sabia que tava dando mesmo. Então eu corri, liguei pro bombeiro, né, liguei pro 93. Graças a Deus, eles vieram muito rápido, eles socorreram o Júlio muito rápido. Mas o aneurisma já tava comendo o cérebro dele já. Comendo. E aí ele foi internado, ficou exatamente 120 dias. Ele morre no dia 6 de outubro. Então, assim, não havia a menor possibilidade de cura, né? Se a gente for falar. E eu me lembro que na época, o seu pai foi visitá-lo. Então, e também eu tava na igreja, recém-chegada na igreja, né? Então, além de eu não entender muito essa movimentação, eu me lembro que eu fui muito abraçada por muitas pessoas.
E abraçada em todos os sentidos, né? De toque mesmo, de pessoas que paravam em mim, perguntavam. Eu me lembro que eu sentava nesse mesmo lugar na pontinha, assim, e o seu pai, quando começava o culto, ele passava, ele rapidamente chegava no meu ouvido e falava, como é que tá o seu Júlio? O louvor rolando, e ele vinha, falava comigo, como é que tá o seu Júlio? Eu falei, isso aí, tá assim, tá assado, blá, 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 blá. Bom, aí o seu pai foi visitá-lo e eu perguntei pra ele. Falei, o Júlio vai morrer, não vai? E ele, muito carinhosamente, falou assim, se pela vida ou pela morte, o nome do Senhor será glorificado. Nunca que eu vou esquecer isso. E aí, a gente sempre ficava esperando, né? Eu sempre disse que a morte do meu marido foi uma morte anunciada. Mas Jesus podia fazer um milagre? Ele certamente poderia. Mas para tudo há um tempo, né? E aí, o André tinha pedido no dia 6 de outubro. Teve um Kids Day, que o André era da Kids Day. No sítio, e eu falei, não vai, porque eu tava preocupada com o pai dele já, tal. Aí, mas eu lembro que choveu muito aquele dia, mas ele quis ir. Eu peguei um ônibus 6 horas da manhã e trouxe o André pra cá. E aí, nessa movimentação, tal, ele foi embora. E eu me lembro que eu conversei com a Silmara antes de ir embora, e falei assim, eu não tenho o telefone de ninguém da igreja. Que mãe é essa que manda um filho para um sítio e não tem o contato de seu ninguém, né? Mas Deus ali já tava me avisando. Aí eu fui pedir o telefone dela. Falei, você me dá seu telefone? Porque, né, o pai dele não tá muito legal, tal, não sei o quê. Ah, beleza. E aí eu saio, e aí conversei com o Feijão na porta. Era a única pessoa que tinha na igreja. Aí o Feijão trocou 5 minutos de conversa comigo, eu peguei um ônibus e saí. Quando eu entrei no ônibus, o ônibus de viagem do MI tava na frente. Eu me lembro que eu olhava, na frente do meu ônibus. Eu me lembro que eu olhava e eu conversava com Deus assim, Senhor, como que eu vou criar uma criança sem pai? Porque eu tinha plena convicção que ele iria morrer. Como que eu vou criar essa criança sem pai? Como que se cria um filho sem pai? Porque eu me senti tão impotente naquela hora. Eu chego em casa, eu tenho uma amiga, e ela falou pra mim, você vai fazer a visita das 11? Eu falei assim, vou, porque eu fazia a visita em 3 horários. Aí eu falei assim, vou. Aí ela falou assim, eu vou assar uma carne, você não quer vir comer um churrasquinho aqui em casa? Aí eu falei assim, amiga, eu não sei, eu vou lá fazer a visita dele. Mas no fim eu acabei decidindo ir pro churrasco. Aí o que eu fiz? Eu falei, antes do churrasco, eu vou só dar um jeitinho na casa e tal. E eu tinha tanto medo de receber ligação do hospital que eu deixava sempre o celular longe de mim. E de noite eu desligava. Porque eu não queria saber se ele tinha morrido de noite. Aí eu deixei o celular carregando lá no quarto. E eu fui varrer a cozinha e eu esqueci a pá. Quando eu passei pelo quarto, o celular tocou. Aí eu atendi, eu fui atender, não consegui, eu retornei para esse número, sem saber que era o número do Hospital do Mandaki. Aí eu liguei, a pessoa falou, Hospital do Mandaki, bom dia. Falei, ele morreu. Porque o hospital não liga na sua casa. Aí eu me lembro que o nome da menina era Renata. Aí eu falei, Renato, o que aconteceu? Porque eu tava 4 meses naquele hospital, eu conhecia todo mundo. Aí ela falou, dona Patrícia, doutorita, ela tá pedindo pra senhora vir aqui. Aí eu falei assim, ele morreu, né? Aí ela falou assim, a senhora pode vir aqui? Eles não falam. Não. Ah, posso. Aí eu me lembro que minha respiração começou a ficar ofegante, eu chamei a minha vizinha e falei, vamos comigo pro hospital, porque eu acho que o Júlio morreu. E de fato era o que tinha acontecido. Então, assim, naquele momento, eu tive muito apoio da família do meu pai. Eu tenho um primo, Sebastião, que inclusive ele foi o que custeou a minha faculdade. Ele também custeou toda essa questão de velório, que eu também não entendia nada. Foi tudo muito novo. E assim, você se perde, né? Eu acho que é um momento que você tá tão fora de si, que se você de fato não tem esse apoio... Então, assim... Não tem, né? Meu primo de alma veio me socorrer. Porque eu tava literalmente sozinha, Rafa. Sozinha. E aí o André no sítio. Por isso que eu falo assim, Deus, ele foi muito assertivo. Porque ele montou todo esse dia para que nem o meu... Eu pensei que eu não entrei em desespero em momento nenhum. Mas eu precisava cuidar da minha filha, que estava em casa, e comunicá-la que o pai tinha falecido. Eu precisava esperar o André chegar... ou não. Então eu não sabia muito o que fazer. Eu de fato estava bem perdida. Mas eu liguei para a Silmara
E aí a Samara falou com o Alexandre veio perguntar pra mim, se você quiser, a gente leva o André agora. Mas eu acharia bom que ele ficasse. Porque você consegue, né, começar a trabalhar e realizar todos os trâmites até que, né, haja liberação do corpo, tal, enfim. Bom, e aí foi isso que aconteceu. Então o André chegou do sítio, e aqui na igreja foi onde eu comuniquei ele, que o pai tinha falecido. Mas ele tinha apenas 8 anos. Então foi mais ou menos assim. E dali pra frente, eu olho e vejo o quanto de cuidado e o quanto de amor que eu tive de pessoas aqui a partir desse dia. Não foi fácil. Eu posso te assegurar. A gente já teve muitas vezes essa conversa, né, dentro da minha casa. Não foi fácil. Criar 2 filhos sozinhas não foi fácil. E aí teve o episódio da minha filha, né, do qual você já sabe. Então, assim, eu criei o André sozinha, porque daí a Carol vai embora, e aí ficamos só nós 2 durante esses 10 anos. Então, nós somos muito parceiros. Com dificuldades, porque, né, a gente não é aquela família Doriana que tá tudo perfeitinho. Ai, o bebê da mamãe, isso não existe, gente. Isso a gente brinca, mas a gente tem muita luta. A gente lutou muito durante esses 10 anos. A gente sofreu muito e a gente se alegrou muito. Mas eu creio que Deus foi muito bom para nós, porque hoje eu colho os frutos daquilo que eu plantei. Amém. Eu acho que tudo o que nós aprendemos e continuaremos a aprender, tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, entre lutas e vitórias, a gente venceu. Em Deus nós vencemos. Porque se você olha o André, né, você sabe da vida do meu filho, da nossa família, ele para mim é uma baita de uma referência. Às vezes eu falo que eu não sei se o sacerdote, às vezes, dentro da casa é ele, ou a sacerdotisa sou eu, sabe assim? Às vezes esses papéis meio que se invertem. Mas o Senhor é sempre o centro da nossa vida. Então, a gente é muito zoeiro, a gente é muito brincalhão. Eu sou extremamente brincalhona. Mas quando se é para falar sério, a gente senta e conversa e é isso. Então, a gente... eu falo que coisas que ainda irão acontecer, eu estou me preparando psicologicamente para tudo isso. É o próximo assunto. Não. Não vai fazer eu chorar, não. Mas é o reino de Deus sendo estabelecido. Amém. O reino de Deus é estabelecido dentro da minha casa, quando as pessoas entram lá. Eu tenho 4 amigas da faculdade, por exemplo, que a gente de vez em quando se reúne. E a Priscila é uma que fala muito assim, ela fala, cara, eu admiro muito a sua fé. E às vezes eu questiono essa minha própria fé, eu questiono de verdade. Porque eu olho e falo assim, cara, eu vejo mulheres... A pastora Silvia é uma, eu acho que pra mim uma das pessoas que mais tem fé é ela. Aquela ali, o negócio é... Não, eu sempre falo pra ela. Mas ela falou uma vez uma coisa pra mim que me deixou bem impactada, assim. Então hoje eu tomo muito cuidado quando eu falo com as pessoas a respeito de fé. Ela fala assim, você tá disposta a passar por tudo que eu passei? Pra que você tenha essa fé que eu tenho? Porque ela é nos dada na justa medida. Então, assim, se eu for falar, por exemplo, eu tenho conteúdo, tanto espiritual como psicológico, para dizer para você o que é ser uma mulher de fé, aonde eu orei pela vida do meu filho infinitas vezes, quando eu vi ele triste. Por exemplo, triste por causa da morte do pai, triste por causa da saída da irmã dele, e eu tinha que fazer o quê? Às vezes eu não tinha acesso a ele, de pegá-lo no colo, de dar um abraço, de fazer, de acontecer, mas eu sabia que eu tinha uma arma poderosíssima na minha mão, que era a oração. E eu podia ir pro meu quarto chorar, ele podia chorar no dele, eu chorar no meu, mas eu intercedia pela vida dele, assim como eu intercedo pela vida da minha filha também. Mas o fruto daquilo que eu plantei, eu tô colhendo hoje, né? Amém. É isso. Que demais, velho. E aí é muito louco ver tudo isso, ver toda essa história. E agora o André se preparando para uma nova fase, né? Ai, gente, ele você foi falar. falar. Eu achei. Né? Por quê, gente? Mas como tá sendo para você essa experiência de saber que seu filho logo menos vai passar um tempo fora e que depois provavelmente ele vai ficar longe mesmo de vez? Como que tem sido para você? Ai, gente, eu juro que eu vou chorar. Mas é assim, há 4 meses, pouquíssimas pessoas sabem disso. Uns 4 meses, há uns 4 meses, Você vai falar aí.
Ai, o bebê. Não fala, começa não, hein? Olha lá, hein? Nossa, já tá comendo, filho. Nossa, e o merchan? Onde vai fazer? Tem outra pizza. Ah, eu mesmo faço. Pelo amor de Deus, né? A gente... Então, eu fui falar... eu tava num momento muito difícil da minha vida, que eu acho que vocês também viram, né? Vocês iam na minha casa e sabiam... Você ia lá pro Dib. Ai, gente, quando vocês estiverem mal, vão pro DIP, que é boa. Eu no Dib, aos domingos. Não, mas assim, eu não tava bem mesmo, psicologicamente falando. E aí Deus coloca uma pessoa pra eu chamar e ajudar. Porque essa pessoa tava passando por problemas financeiros e tal. Só que eu falava pra Deus assim, ó, como que eu posso ajudar alguém se quem tá precisando de ajuda sou eu? Dá pro senhor me ajudar? Arruma alguém pra me ajudar e eu não tenho que ajudar ninguém? E aí, eu, tipo, passei aquele dia na sala, ia pra cozinha e falava, cara, não quero ligar pra ninguém, não vou falar com essa mulher, não. E eu nem tenho papo com ela. Aí, é uma pessoa aqui da igreja. Eu simplesmente falava, liga. E eu, não. Não vou ligar. Ele liga. E eu não. Só faltava Jesus chegar aqui e falar assim, ô minha filha, dá pra você pegar esse celular e ligar? E aí eu falava assim, não, tá bom, Deus, eu vou ligar. Oi. E eu fui extremamente grosseira com ela. Isso a gente já conversou várias vezes. Eu fui extremamente grosseira. Eu falei, oi. Perdão, Pedi mesmo. Mas ela me perdoou, né? Graças a Deus. Aí eu falei assim, oi, tudo bem? Falei, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô sabendo que tá acontecendo isso. Dá pra você me falar o valor dos remédios, enfim. Dá pra você me ajudar aí? Aí ela é muito educada, muito amorosa pra falar. E aí aquela morosidade dela, também de ficar falando, que era meio devagar, aquilo começou a causar uma irritação, porque eu queria sair daquela situação. Aí ela, ai não, mas olha, o remédio tal, blá, blá, blá. Aí eu falei assim, olha, eu só quero o valor do remédio. Quantos são? Qual é o valor? Aí ela me deu. Aí eu lembro que eu fui anotando, eu queria muito achar esse caderno. Aí eu fui anotando os valores. Daqui a pouco, eu falei assim, ó, também tô sabendo que suas contas também estão todas lascadas. Você, por favor, gentileza, você me dá o valor das contas? Gente, como eu sou grossa, cara. Aí eu assim, por favor, você dá o valor das contas? Aí ela virou e fez assim, então, tem a conta de... Eu falei, olha, eu quero o valor total das contas. Eu não quero saber quais são as contas. Rafa, você me conhece. Eu até sou uma pessoa amorosa, né? De verdade. Eu sei ser grossa, mas eu também sou uma pessoa amorosa, é sério. Tem um bom coração. Tenho, né? Uma vez você falou assim, você é doida, não é doida de Deus, né? Nunca vou esquecer. E aí eu peguei e fiz assim... Aí ela me deu o valor. Beleza, anotei. Ela simplesmente vira pra mim e fala assim, ó... Fia, tá tudo bem? Cara, como é que você perguntar pra uma pessoa se tá tudo bem se ela tá depressiva? É o gatilho, né? Eu comecei a chorar. Cara, eu chorei aquele dia. Bom, eu chorei tanto por uma pessoa que eu não sabia quem era, não. Que eu não conhecia, eu não tinha intimidade. E eu geralmente tenho muita dificuldade de chorar perto das pessoas. Eu sou muito chorona. Mas eu tenho muita dificuldade de chorar com quem eu não conheço. Com quem eu não tenho intimidade. Eu caí num choro profundo. E ela começou a orar. E Deus começou a falar comigo. Eu acho que eu passei uns 15, 20 minutos, essa mulher passou orando. E parecia que aquilo... Eu tava ali há mais de 2 horas, ouvindo. E uma das coisas que Deus me falou naquela oração foi exatamente isso. Cumprirei a promessa que te fiz, mas o meu filho não vai com você. Aí eu não tava entendendo. Eu falei assim, gente, quando acabou, eu me recompus, né? Me recuperei. E ele falou muito mais coisas pra mim naquele dia. A promessa, beleza, eu até já sei qual é. E glória a Deus por isso. Mas o meu filho, tipo, o cara tomou posse de um negócio que ele me deu. Mas eu consigo entender claramente. Eu sei a quem eu pertenço, eu sei a quem meu filho pertence, eu sei quem é o nosso dono. Mas eu não consegui entender, tipo... Aí eu falei assim, gente, então acho que o negócio é o seguinte. O lance vai acontecer, ele vai ficar meio bravo, tipo, não vou com você, porque eu não quero, porque, né, cada um tem a sua vida. Já tenho 17 anos, daqui a pouco faço 18, eu quero morar sozinho. Sei lá, eu pensei em qualquer coisa. Falei, gente, acho que eu vou ter que sustentar 2 casas. Talvez, será que seja isso? E há um mês atrás, o pastor Ademir faz um culto. Eu estou aqui linda, maravilhosa, loira, lá no fundão, porque agora eu só sento no fundão. Lançando. Aí eu peguei, fiquei lá. Aí daqui a pouco o pastor
começou a orar e falando que Deus estava chamando por evangelistas, pastores dessa nova geração e tal. E eu vejo uma cabeça cabeluda. E eu muito olho, admirada. Nossa vampira. Eu olho admirada e vejo quem? O meu filho lá. E de repente E aí aquela oração de 4 meses atrás, ela começou a fazer total sentido pra mim. E o meu coração, aquela frase que a gente usa, seu coração, parece que o coração vai sair pela boca, eu tava quase pegando ele no chão. Porque eu falei, gente, eu tô entendendo. Agora eu tô entendendo. E aí, o pastor, justamente nele, faz a imposição de mãos e começa a orar pelo meu filho e começa a falar coisas que eu falei, cara, era ali. Foi o que o Senhor me falou há 4 meses. Então, beleza. É o chamado dele? Eu já previa isso. É o que nós conversamos no domingo também. Eu sempre disse que o André tem uma paixão por Jesus diferente de tudo que eu já vi. De tudo que eu já vi. Eu conheço muitas pessoas, principalmente assim, os jovens, né? Eu acho que cada um tem a sua característica, tem o seu envolvimento dentro da sua espiritualidade, de como ele trata o Senhor. E não é porque ele é meu filho e porque ele é melhor que todo mundo, não é isso. Mas é o que eu disse anteriormente. Você consegue ver o fruto daquilo que foi plantado na vida dele. Então, por exemplo, o Ministério Infantil começou lá. Tudo começou ali. Então as pessoas às vezes não dão o valor que o Ministério Infantil deveria ter, por exemplo. Eu fui professora de Ministério Infantil durante 5 anos. Muitas vezes eu falei para os pais, e eu também acho, só não querendo mudar muito de assunto, mas que os pais também, os pais dessas crianças que frequentam a igreja, eles precisam entender. Os filhos deles, eles são ministrados dentro do Ministério Infantil. Não é uma brincadeira. Ninguém lá olha, eu tô com seu filho lá. E justo. Você sabe que quando a André descia do Ministério Infantil, com os papeizinhos dos desenhos, eu sei, não é que mãezinha, vozinha, que certinha que você é. Gente, eu sou muito falha como mãe. Eu tenho aprendido muito, né? A gente não vem com um manual de, olha, filho, a gente trata assim, trata assado. Não é assim. As crianças, ele descia e eu perguntava, o que é isso? O que é esse desenho? O que significa isso? O que você aprendeu hoje? E ele foi caminhando, até que ele vai para o Ministério de Jovens, ele saiu mais precocemente, né? Porque o André sempre foi, né, querendo ser... Rebeldão. Sempre foi. Ele é a tropinha dele, né? Nicolas. O Jorge chegou um tempinho depois, mas quando o Jorge chegou também tumultuou. Entendeu? Aí juntou... O único exemplo é o Filipinho, né? O Felipe sempre foi. O Felipe, eu lembro uma vez que o pastor Ademir, a Leia, sua mãe, disse assim, eu queria pegar alguma criança que... Nossa, eu nunca vou esquecer esse dia. Eu queria saber se alguma criança aqui sabe o versículo de João 3,16. Quem levanta? Filipinho! Bravo! Porque Deus amou o mundo! Não sabe mais, mas é possível! Aí posso parar, vai embora. Sim. Aí, então assim, houve essa caminhada do André até que ele chegasse aonde ele chegou. Então, por exemplo, ver o André tocar nesse culto de sábado de jovens. Aquilo pra mim causou Foi vergonha. Foi lindo. Aquilo pra mim eu chorei muito naquele culto, muito de verdade, porque é a resposta das minhas orações. O André é a resposta das orações da mãe dele. Parece que eu sou meio, né? Vocês falam que eu sou meio assim e tal, eu tenho esse meu jeito. Apesar que você me defende, né, Rafa? Mas assim, esse meu jeito meio diferente de ser. Ouro pouco. Ouro pouco é ótimo. Ó, próximo podcast, a gente vai fazer uma pausa nesse podcast. Próximo podcast vai ter outro microfone aqui pra mais convidados. Pra ter o co-host aqui, ó. Porque os caras ficam falando lá e ninguém vê, né? Sim, é verdade. Mas dando sequência. Mas aí, então, e aí eu olho e vejo o André tocando, o André ministrando no louvor, isso foi muito... E essa ministração dele, é engraçado que eu tô levando ela por esses dias. Eu tô vivendo exatamente aquilo que o André ministrou no sábado. De levar o amado para onde nós estivermos.
em todas as situações. E que todas as vezes que nós pensássemos em qualquer dificuldade que nós temos, que nós voltássemos para a cruz de Jesus. E, de fato, é isso que eu estou vivendo ao longo desses dias. Então, é isso que eu falo. Às vezes, ele é o meu sacerdote e eu sou a sacerdotisa na vida dele por muitas vezes. Eu oro muito por ele. Tanto por ele como pela minha filha. Porque eu creio na promessa que a palavra de Deus fala, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E essa promessa, eu creio, de fato, que ela será cumprida na minha vida. Não gostaria... Eu tinha uma oração que eu falava assim, ó. Porque às vezes eu brigava um pouco com Deus, sabe? Só um pouquinho. Aí briguei muitas vezes, questionei muito a Deus por muitas questões da minha vida. Hoje, de fato, eu não posso reclamar. Mas eu questionei ele muitas vezes e falava assim, então é o seguinte, já que o senhor, né, não quer me dar aquilo que eu desejo, mas que o senhor, pelo menos, não me recolha antes que eu veja o meu filho formado e a minha filha convertida. Só... E se tudo acontecer amanhã, hein, Patrícia? Mano, não, então, mas peraí. Você não sabe o que eu fiz. Há 2 anos, chegou quem? O Tasmania, o Theo. O Leozinho. Theo. O Theo chega. E aí eu desorei. Se é que é possível. Tipo, Senhor. Essa é a oração, é a zoeira. Eu falei, mano, eu tava brincando, é sério, esquece isso. Tipo, tipo, você me conhece, sabe que eu sou da zoeira e tal, esquece isso aí que eu falei. E aí o Theo nasceu. E aí, ele fez 17 anos. Aí eu falei, caramba, peraí, daqui 4 anos o garoto já... Falei, gente, eu tenho 4 anos pra rodar, né? Assim, não, peraí. E o Theo tá aí, né? E o Theo é um menino sensacional, cara. Não é porque é meu neto, mas é lindo. Assim, gente, vocês estão rindo, ele é terrível, mas tadinho. Não, a gente ama o Theo. Eu sei. É criancinha amável, dócil. É um anjinho. Nosso menino. Amanhã ele tá aí, viu, gente? Alegria, hein? Amanhã é dia. Então a gente não vai pra lá, tô sabendo. Não, domingo eu vou devolver pra mãe. Beleza. E aí... então assim, desorei e falei, Deus, esquece essa oração. Só a Patrícia. E aí eu falei, esquece essa oração e tal. E aí, tipo, nessa oração que essa moça fez, Deus tem confirmado muitas coisas no meu coração. Então, eu tenho muitas pessoas do meu lado, assim. Então, ao longo dessa minha, por exemplo, eu não tenho pai e mãe já há mais de 20 anos. Então, ao longo dessa minha orfandade, Deus tem colocado muitas mulheres ao longo desses anos pra cuidarem de mim. Por exemplo, a bola da vez hoje é a TT. Coitada dela, né, gente? Tadinha. Judiação. Tá na vibe de descansar já de boas, filho tudo criado. Aí apareceu eu, né? Patrícia. Mas, gente, assim como eu tenho os meus adotivos, que são vocês aí, ela tem a mim. Entendeu? E a gente é muito parceira, assim, né? Então, eu vejo esse cuidado que Deus tem na minha vida. E, na realidade, a ida do André pro treinamento missionário é só uma das promessas que Deus está cumprindo na minha vida. E ele é tão sensacional, tão surreal, que ele não vai me deixar sozinho, né? No momento em que eu achava que ele ia embora, e aí eu ia ter aquela ideia do tal que a psicologia chama de ninho vazio, eu tenho a possibilidade de poder ter alguém do meu lado para correr comigo nesse momento de fragilidade. E eu espero que corra pro resto da minha vida. Amém. A ideia é essa, né? Top. Cara, que demais, velho. Nossa, o papo foi muito bom. Mas antes de encerrar, porque não dá pra ter uma conversa com a Patrícia onde a gente só fala de coisas sérias, né? A gente tentou, né? A gente se esforçou. Mas só pra gente encerrar, eu queria que você contasse como foi a sua infância, as peripécias que você já fez, como era a Patricinha. Ô, gente, deixa eu falar. Olha, o bom, assim, o legal, assim, de falar sobre isso é que Deus foi tão bom pra mim, cara, que meus filhos não fizeram a metade do que eu fiz, né? Eu fui... Se esforçar mais, hein? Eu fui uma... Não, chega. Já deu, já tá com 17, já nem precisa mais, porque eu fazia isso muito antes dos 17. Eu sempre morei no mesmo lugar, né? Desde que nasci. Então, eu moro há exatos 45... Lá mesmo?
Aquela casa que a gente invade todo domingo, que o Felipe fala, inclusive, que não tem chave. Tá sempre aberto. Isso é verdade. Cara, esses dias eles ligaram na minha casa. Pô, cadê o André? E eu não sei, eu tava almoçando com a Alessandra. Não sei onde é que tá o André. Aí eu falei, não, sei sim. Ele foi caminhar. Sei lá o que ele foi fazer, foi correr, foi caminhar, sei lá. Aí os moleques, mas a gente tá aqui na porta da sua casa. Foi caminhar. A gente tá aqui na porta da sua casa e a gente tá querendo entrar pra fazer as manobras. Aí daqui a pouco, eu não sei se foi o Felipe, se foi o Jorge, virou pra mim e fez... Ah, não, foi o Jorge. A gente já tá aqui dentro da sua casa. Aí eu falei assim, meus moleques tá dentro da minha casa. Como é que vocês entraram? Tinha uma chave no... Sempre. Essa parte do podcast você corta, senão vai espalhar o esconderijo. Tinha uma chave. Eles simplesmente entraram. Mas assim, vocês são de casa, né? É, minha casa. Então assim, aí o que aconteceu? A gente, como eu moro lá há muito tempo, então eu sempre fui muito de liderar, de querer... então eu tenho amizade... Você é a moradora mais antiga do prédio? Não. Tem a Matu lá, Zalem. Cantando Esther, linda. Fofa! Mas é só você e ela? 9.6 já. É só você. 9.7 já. Não, tem o filho dela, que é mais velho que eu, né? Pô, pelo amor de Deus. Por que eu tô falando isso? Porque, tipo, pra galera aguentar o que a gente... Nossa, a gente não derruba a casa, né? É quase. Mas pra aguentar o barulho só sendo a pessoa que quase manda no prédio. Ah, mas é tipo isso, é o jambalaya. É isso aí, o jambalaya eu domino. Que isso, hein? Que aula, hein, galera? Que aula. Tá funcionando ali agora? Voltou? Aulas, crianças. Queria finalizar com uma frase aqui que eu mesmo... Se já existe, desculpa, eu acho que não. Mas com o que a Patrícia falou aqui, eu queria uma frase. Vai bombar. Vai ser... Corta. Não, aqui ó. Pais, criem seus filhos para ser igreja e não na igreja. Entendeu? É isso. Sensacional! Pode pôr nos rios aí. Esquece a história. Esquece, é isso. Próximo review 100 views. Não, Jorge, não. Pai bate 3.400 views no Reels. O alcance tá bom. Imagina você que vai dar o nosso agora? Vai estourar, esquece. Galera, chegando ao final, como de costume, temos aqui nossa... hoje nós somos o cliente 210. Cara, não vendeu pizza, hein? Glória a Deus, porque essa pizza é top. De nada, rainha. Gente, deixa eu falar. Peraí, preciso falar algo. Posso? Pode. Não, fazer o merchan. Você vai falar da pizza? Lá. Então faça o merchan. Seguinte. Você não falou, porra, você não falou que eu sou goleiro. Conheço totalmente sobre produtos utilizados em doces. Então eu quero dizer uma coisa. Esse chocolate que eles utilizam nessa pizza é muito top. Não é aquele chocolatinho mais ou menos. É bom. Então, assim, todo domingo a gente come lá em casa. Rainha dos Bancários, essa pizza é muito boa. Pizza muito boa, muito bem recheada. Então, assim, gente, peçam lá. Meu nome é Lilian, né? Lilian. Atendi vocês super bem. Um beijo, Lilian. E é isso. Vamos acabar logo que eu quero comer essa pizza. Nossa, vamos. Na moral, é isso aí, rapaziada. Telefoninho aqui é da Rainha dos Bancários. Aqui embaixo, padrão. Mano, olha essa pizza de morango e chocolate. Fiquem com muita vontade. Se ficarem com muita vontade mesmo, peçam. E se também não estiverem com muita vontade, peçam mesmo assim. Porque uma pizza a gente come mesmo sem ter vontade, não é mesmo? É isso, galera. Muito obrigado, Paty, por ter aceitado o nosso convite. Foi muito bom esse tempo aqui com você. E galera, compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal mais uma vez se você não é inscrito. E vamos fazer com que nosso canal cresça para que mais pessoas possam ouvir essas histórias, para que mais pessoas possam dar comida ali, né? Para que mais pessoas possam ouvir sobre o reino, sobre o evangelho e que elas possam ser alcançadas, beleza? Inclusive até um testemunho que eu acho que a gente não falou em nenhum podcast. Teve uma pessoa que voltou para os caminhos do Senhor ouvindo um podcast nosso, foi o Duval. Então nada do que a gente faz é em vão. O Senhor ele tem usado as nossas vidas. Então compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas, beleza? Obrigado, Paty. Um beijo, até domingo lá em casa. Beijo, galera. Até mais.